Neste Conhecendo o Brasil, vamos fazer um passeio ao Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do país. O parque fica na divisa entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Pelo lado capixaba, 10 municípios fazem parte da região conhecida como Entorno do Caparaó e investem no ecoturismo como fonte de renda. A reportagem que você vai ver agora é uma produção da TV Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Embarque conosco nessa aventura. A paisagem ao longe mostra o Parque Nacional da Serra do Caparaó, divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. De Vitória até o parque são quase 300 quilômetros. A viagem pode ser feita pela BR-262 ou pela BR-101. Seguimos pela 101, passando pelas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, até chegar ao distrito de Pedra Menina, onde está o Portal Capixaba para o Parque do Caparaó. A portaria é uma base de apoio para o turista. O visitante recebe todo tipo de informação e orientação para o passeio no parque. Este é o ponto de partida para a aventura. Por enquanto, um passeio bastante confortável, porque a subida pode ser feita de carro. A primeira parada é na área de camping, conhecida como Macieira. O lugar, com infraestrutura para acolher o turista, oferece até água quente. A dica é aproveitar o descanso para visitar a Cachoeira dos Sete Pilões. A subida continua e a próxima parada é a Casa Queimada. É a segunda e última área de camping pelo lado do Espírito Santo, antes de chegar ao Pico da Bandeira. A Casa Queimada oferece uma vista impressionante. Está a 2.190 metros acima do nível do mar. Aqui, a temperatura no inverno quase sempre fica abaixo de 0 grau. Aproveite a parada para tomar fôlego. Agora, o passeio é só a pé. O percurso não é tão longo, apenas 3,5 km. O problema é a subida. A trilha, muito inclinada, deve ser feita com a ajuda dos guias. Mas depois de quase 3 horas, todo esforço vale a pena. Nosso grupo teve o privilégio de assistir ao nascer do sol do ponto mais alto. A 2.890 metros de altitude, é possível enxergar até onde a vista permite, uma paisagem inesquecível. O nome Bandeira foi dado em 1859, quando o imperador Dom Pedro II ordenou que aqui fosse hasteada a bandeira do Império para marcar o ponto mais alto do Brasil. Na verdade, o Pico da Bandeira é o ponto mais alto em território brasileiro, mas é o terceiro do país quando é comparado aos Picos da Neblina, com 2.993,78 metros, e 31 de março, com 2.972,66 metros, que se localizam na fronteira do Brasil com a Venezuela. Portanto, não são inteiramente nacionais. O Pico da Bandeira é a principal atração do Parque Nacional do Caparaó. Montanhistas de todo o mundo chegam à procura de emoções através do ecoturismo e das belas paisagens que não faltam no Parque do Caparaó. Outros encantamentos do lugar são seus vales, suas cachoeiras com piscinas naturais. Na sua encosta pelo lado do Espírito Santo, que recebe os ventos vindos do mar, predomina o ecossistema de Mata Atlântica, com sua diversidade de espécies. Do lado de Minas Gerais, a vegetação é mais seca, sem influência dos ventos marinhos. Na Serra do Caparaó, a vegetação modifica-se gradativamente de acordo com a altitude e o clima. Nas partes mais baixas, a paisagem dominante são florestas com seus representantes mais típicos como angicos, ipês, quaresmeiras, jequitibás, árvores frutíferas e também algumas ervas medicinais, que vão cedendo espaço à formação dos campos de altitude com seus bambuzinhos, orquídeas, flores do campo, gramíneas, entre outros. E nas partes mais altas surgem os afloramentos rochosos com sua vegetação rupestre, cactos, bromélias, líquens, musgos. Por aqui você encontra uma variedade de pássaros, como a coruja. Casais de canários se alimentam no chão. O urubu-rei,
com seu colorido próprio, faz o seu papel na natureza, além de pacas, macacos, entre outras espécies que habitam esse patrimônio exuberante. Toda essa maravilha natural é protegida também pelos municípios que fazem parte do maciço do Parque do Caparaó. São eles: Dores do Rio Preto, Ibitirama, Divino São Lourenço, Irupi e Iuna, pelo lado do Espírito Santo, e Espera Feliz, Caparaó, Alto Jequitibá e Alto Caparaó, por Minas Gerais. Hoje, as comunidades têm a sensibilidade de perceber a importância da preservação desse ecossistema, pois sabem da vocação turística da região. Existe uma troca entre eles. O homem protege a terra, o parque, quem troca, ajuda no sustento de sua família. No passado, a vegetação nativa do Caparaó sofreu grandes modificações devido às atividades dos carvoeiros, o desmatamento e incêndios provocados por agricultores e criadores de gado, que viam na monocultura e na formação de pastos sua única saída. Atualmente, trabalhamos com as crianças de 54 escolas, de todo o entorno do parque, para que eles tenham um pouco de conhecimento, ou um conhecimento maior da biodiversidade do parque e do porquê da criação do Parque Nacional do Caparaó. E essas crianças também, elas mesmas já se propõem alguns trabalhos, como, por exemplo, a diminuição do agrotóxico, porque o parque está todo cercado ou rodeado de café, e com a diminuição desse agrotóxico eles teriam e os seus pais uma melhor qualidade de vida. O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da região do Caparaó é formado por 13 organizações não governamentais da região. Busca uma nova consciência e práticas ambientalmente corretas para suporte da vocação turística da região. É aqui em Alegre que está situada a Cachoeira da Fumaça, com 146 metros de queda d'água. Essas águas que nascem na Serra do Caparaó são utilizadas por 18 municípios que formam a bacia do rio Itapemirim. Esse é o portal de entrada para se conhecer mais de 200 cachoeiras que estão na bela região do Caparaó. Nos municípios do Espírito Santo foi desenvolvido o projeto Cama e Café. O projeto foi implantado para aumentar a renda familiar, já que é feito nas casas dos moradores da região, e ainda atender o fluxo turístico. A gente trabalha com a família e aumentou a renda e aquele negócio, a gente tá junto com a família, tá todo mundo junto, é pai, mãe, filho, neto, nora, genro, todo mundo. Aos profissionais que abandonaram tudo nas grandes cidades e vieram viver aqui novos projetos com a família, numa experiência de vida no interior. É o caso de Cecília Nacal, que está reflorestando toda a sua propriedade em Pedra Menina. Tinha uma lavoura meio abandonada de café, nós cortamos um bocado e resolvi reflorestar aproximadamente 70% da área total. Plantei muitas árvores nativas, plantas nobres, árvores nobres, frutíferas, árvores também que dão flores. Além do projeto Cama e Café, as comunidades da região do Caparaó desenvolvem trabalhos de artesanato, como em Dores do Rio Preto. No posto de informação turística e produtos artesanais, é possível conhecer e adquirir peças em bambu, palha de milho, de bananeira, fibras naturais e doces caseiros. Algumas mulheres da região do Caparaó se uniram em regime de cooperativa e hoje produzem peças em palha de milho e outras fibras naturais. Outra atividade de renda para o homem que mora no entorno do Caparaó é a criação de trutas em tanques. No lugar, também pratica-se o Pesque Pague, uma atividade para atrair turistas e que faz o maior sucesso na região. Começou por volta de 1995, quando foi iniciado aqui o primeiro fórum itinerante de desenvolvimento sustentável para a região do Caparaó, se transformando no consórcio, orientando, capacitando todos os professores da região do entorno e toda a comunidade civil em geral. Em 1999, o Fórum se formalizou no que é hoje o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da região do Caparaó.
Os casarios antigos, as praças com suas igrejas, dão um toque diferente dos municípios do consórcio. As pessoas têm orgulho de pertencer a esta região totalmente contornada por montanhas. O ambientalista Geraldo Abrantes está à frente de vários projetos de educação ambiental, como Plantando o Futuro, que desenvolve atividades como hortas comunitárias, e o Sorria Rio Pardo, cujo objetivo é a sensibilização da comunidade para a preservação das águas e do meio ambiente. Esse projeto visa a levar as famílias à maneira correta de se tratar o resíduo e de tudo aquilo que vem através do rio. Então, o trabalho executado nessa comunidade através de educadores ambientais, que estiveram visitando todas as casas e levando a eles todas as condições de trabalho. Os educadores ambientais foram daqui da própria cidade de Muniz Freire, onde foram treinados para estar desenvolvendo esse projeto. Este projeto visa exatamente a quantidade de resíduo que era antigamente lançado ao Rio Pardo. A secretária executiva do consórcio Caparaó, Dalva Ringer, explica como todo esse trabalho nasceu e a importância dele na vida dos moradores da região. Em 1995, nós criamos um processo chamado Fórum Itinerante Pro Caparaó. E esse processo nos levou a fazer um levantamento, na verdade um diagnóstico completo sobre as potencialidades e as necessidades da região. E a partir daí, nós chegamos à conclusão de que precisaríamos de um programa de educação ambiental que levasse o conhecimento principalmente sobre o meio ambiente e os ecossistemas associados ao Parque Nacional do Caparaó e quais os benefícios desse parque para a comunidade. O Parque Nacional do Caparaó fica em uma das regiões mais altas do sudoeste brasileiro, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Uma área de 31.800 hectares, sendo que 78% deste total estão em terras capixabas. Criado em 1961, o Parque do Caparaó tem um clima tropical. No verão, as temperaturas são amenas, variando entre 19 graus e 20 graus. No inverno, a temperatura cai bastante, chegando a 0 grau nos lugares mais elevados. A nossa viagem termina aqui. Vamos entender de uma vez por todas que preservar não é fazer favor à natureza, não. É preservar a nossa própria vida. É preservar a vida das gerações futuras.